Começamos com uma metáfora poderosa. O vento apaga uma vela, mas energiza um fogo. Assim é a aleatoriedade, a incerteza, o caos. Não devemos fugir deles, mas aprendê-los a usar a nosso favor. Devemos ser como o fogo, abraçando o vento. Este livro explora a antifragilidade, a capacidade de não apenas sobreviver à incerteza, mas prosperar com ela, dominando o invisível, o opaco e o inexplicável. Definimos antifragilidade como a propriedade de sistemas que se beneficiam dos impactos, crescendo sob volatilidade, acaso, desordem e estressores. Não é apenas resiliência, resistir e permanecer igual, mas melhorar com os desafios. É a força motriz por trás da evolução, da cultura, da inovação, do sucesso econômico e da própria vida. A antifragilidade diferencia o orgânico do inerte, o vivo do inanimado. Sistemas antifrágeis apreciam a aleatoriedade e os erros, aprendendo e adaptando-se continuamente. Somos melhores agindo do que pensando, e a antifragilidade nos capacita a lidar com o desconhecido, agindo mesmo sem total compreensão. A antifragilidade e fragilidade são extremos de um mesmo espectro, e o caminho para a saúde e riqueza inclui a redução de prejuízos e o fortalecimento da antifragilidade. Entender a antifragilidade nos guia para uma tomada de decisão não preditiva, dominada pela incerteza, aplicável a diversos campos. É mais fácil identificar a fragilidade do que prever eventos prejudiciais. A fragilidade é mensurável, o risco não, especialmente em eventos raros. Assim, focamos na sensibilidade a danos causados pela volatilidade, em vez de predizer os eventos em si. A antifragilidade se revela por um teste de assimetria. Se os benefícios superam as desvantagens em situações aleatórias, é antifrágil, o contrário, frágil. Privar sistemas complexos de volatilidade e estressores os enfraquece, até mesmo os mata. A modernidade, com suas políticas de cima para baixo e tentativas de eliminar a aleatoriedade, fragiliza nossa economia, saúde, política e educação. Analogamente à atrofia muscular pela falta de exercício, a falta de estressores enfraquece sistemas complexos. Políticas de cima para baixo, contrastando com as políticas de baixo para cima, geralmente fragilizam os sistemas ao reprimir a antifragilidade e o crescimento. O processo de descoberta e inovação depende de ajustes antifrágeis e da assunção de riscos, mais do que da educação formal. Um dos maiores fatores que fragilizam a sociedade é a ausência de pele em jogo. Alguns tornam-se antifrágeis à custa da fragilidade dos outros, lucrando com a volatilidade e expondo outros aos riscos de perdas. Essa assimetria, muitas vezes, é ignorada. A crise financeira de 2008 exemplifica como esses riscos ocultos podem se espalhar devido à complexidade das instituições modernas. Contrariamente ao passado, onde aqueles com status assumiam riscos e sofriam as consequências, hoje, burocratas, banqueiros e acadêmicos exercem controle sem assumir riscos pessoais. A principal regra ética é: não terás antifragilidade à custa da fragilidade dos outros. Cisnes negros, eventos imprevisíveis de grande impacto, dominam a história, mas a racionalização retrospectiva nos leva a superestimar nossa capacidade de prevê-los. A busca obsessiva por ordem leva a sistemas expostos a danos causados por cisnes negros e que raramente se beneficiam deles. Aceitar a aleatoriedade é fundamental para o controle. Sistemas complexos têm interdependências e respostas não lineares, tornando a previsibilidade difícil. O mundo moderno, paradoxalmente, se torna mais imprevisível apesar do avanço tecnológico, devido a fatores como artificialidade e perda de robustez. A neomania, a busca cega por novidades, também aumenta a vulnerabilidade ao cisne negro.
O problema é que as probabilidades de eventos raros são incalculáveis. A Mãe Natureza, com sua antifragilidade, demonstra a melhor forma de lidar com eventos raros. A antifragilidade é o antídoto para o cisne negro, permitindo que aceitemos o papel destes eventos como necessários para o progresso. Robustez não é suficiente para a sobrevivência a longo prazo. A Mãe Natureza é agressiva na destruição e substituição, selecionando e remaneja constantemente. Precisamos de um mecanismo de regeneração contínua através de acontecimentos aleatórios, em vez de sofrimento. O antifrágil beneficia-se com erros de prognóstico a longo prazo. O planejamento e a pesquisa universitária são ilusões, enquanto a antifragilidade, explorada por aqueles que assumem riscos, impulsiona a tecnologia. A história precisa ser reinterpretada à luz da antifragilidade. Fragilidade é mensurável, risco não. O gerenciamento de risco, como praticado, é preditivo e falho. A fragilidade, ao contrário do risco, tem um oposto funcional, a antifragilidade. Podemos detectar e medir a fragilidade comparativa, mas comparar riscos é menos confiável. É possível dizer que sua avó é mais frágil a mudanças de temperatura do que você, ou que um banco é mais frágil que outro em uma crise. Em vez de discutir riscos, preditivo e covarde, focamos na fragilidade e na antifragilidade. O fragilista confunde o desconhecido com o inexistente, apaixonando-se pela ilusão soviética de Harvard, superestimação do conhecimento científico. É um racionalista ingênuo que acredita que as razões por trás das coisas são acessíveis. Em sistemas complexos, as razões são menos óbvias, e o fragilista busca criar manuais de usuário, ignorando o misterioso e o impenetrável. O fragilista impõe políticas e ações artificiais com benefícios pequenos e visíveis, e efeitos colaterais graves e invisíveis. Existem fragilistas médicos, políticos, financeiros, militares, etc. A política carece do conceito de antifragilidade, sufoca o crescimento e evolução ao priorizar a resiliência. Não chegamos ao presente graças às políticas públicas, mas sim ao apetite por riscos de uma classe de pessoas que devemos proteger. Sistemas complexos não precisam de regulamentos complicados. A simplicidade é superior, pois as complicações levam a efeitos inesperados e a uma cascata de intervenções. A simplicidade é contra o espírito daqueles que buscam sofisticação para justificar suas profissões. Menos é mais e mais eficaz. Heurísticas, regras básicas simplificadas, são úteis, desde que lembramos que não são perfeitas. O livro oferece diretrizes para modificar nossos sistemas, deixando o simples e o natural seguirem seu curso. Este livro é o resultado de uma jornada não linear. A ideia central foi expandindo-se gradativamente. A fragilidade foi definida como a falta de apreço pela volatilidade, e a antifragilidade, o seu oposto. Esta propriedade óbvia estava ausente dos discursos científico e filosófico. O autor passou sua vida profissional identificando itens que apreciam ou odeiam a volatilidade, expandindo suas ideias para diversos campos. Existem duas categorias de pessoas que trabalham com volatilidade: acadêmicos que estudam eventos futuros e profissionais que estudam como as coisas reagem à volatilidade. É mais fácil entender se algo é prejudicado pela volatilidade do que prever eventos prejudiciais. Este livro faz parte do corpus Incerto, que inclui outros livros sobre aleatoriedade e incerteza. O autor segue a regra de provar do seu próprio veneno, escrevendo apenas sobre coisas que fez e riscos que assumiu. Ele seria o primeiro a ser prejudicado se estivesse errado. Alertar sobre a fragilidade do sistema bancário implicava em apostar em seu colapso.
Essa restrição pessoal se aplica a todos os domínios. Experiência pessoal confere autenticidade, mas não substitui estudos completos. A experiência é desprovida da escolha seletiva encontrada em muitos estudos. O livro termina com uma reflexão sobre a jornada do autor e a importância da antifragilidade para a compreensão e a navegação do mundo incerto em que vivemos. O objetivo final é aprender a amar o vento, a incerteza, e a usar essa energia para impulsionar o crescimento e o sucesso, tanto pessoal quanto coletivamente.